Olá, coleguinhas do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Marta Lopes de Matemática e hoje vamos estudar constante de proporcionalidade. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos aprender bastante hoje, fazer uma revisão da aula anterior para poder começar nesse novo assunto. Vamos aos recadinhos do coração. Nossa aula é no formato digital, vocês podem acompanhar através do tablet, do celular, do notebook, computador ou televisão, canal TV Nova Nordeste. O pessoal vai colocar aqui o QR Code para vocês poderem baixar o aplicativo Educa Recife e acompanhar nossas aulas e participar do nosso chat. Você vai direcionar a câmera do seu celular para um desses dois QR Codes que vai ter o sistema operacional do seu aparelho. Baixou sua matrícula e já vai entrar no nosso sistema para participar do chat. Quem está conosco hoje é uma celebridade. Tcharam! Olá, 8º ano lindo, Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês e professora Marta, fazendo com que essa aula esteja, ainda mais brilhante, porque a sua participação é muito importante. Eu quero ver vocês aqui, teclando, mandando aquela mensagem para mim aqui no chat ou também no YouTube, que a gente quer responder cada um de vocês, não é isso, Marta? Isso mesmo, vamos nós. Agradecer também a nossa colega Helena, intérprete de Libras, que deixa a nossa aula mais inclusiva, mais acessível. Obrigada também ao pessoal da produção. Lembrando que nossa aula é ao vivo agora, porém ficará disponível no canal Educa Recife no YouTube. Você pode acessar essa aula quantas vezes quiser ou outras. Todas as disciplinas estão disponíveis nesse canal. É bom se inscrever, assinar o sininho, ativar o sininho da notificação. Aí você vai receber no seu celular toda vez que uma aula for lançada no YouTube. Pronto, dando continuidade. Na aula anterior, nós vimos regra de 3 composta. Deixei uma atividade para vocês, aqui só para a gente relembrar, para poder situar. Estudamos regra de 3. Vimos que ela se divide em simples e composta. Na simples, a gente trabalha com duas grandezas. O comportamento dessas grandezas, ela pode ser simples direta ou simples inversa. Vai ser direta quando as duas grandezas aumentarem ou diminuírem na mesma proporção. E inversa quando uma aumentar e outra diminuir e vice-versa. E a regra de 3 composta que a gente viu, ela possui 3 ou mais grandezas para a gente trabalhar. Aqui só relembrando o conceito, regra de 3 composta, é um processo matemático utilizado na resolução de questões que envolvem a proporcionalidade entre 3 ou mais grandezas. A partir disso, a gente vai resolver o nosso probleminha. Uma família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausente 2 pessoas? Pronto. Aqui vamos organizar as grandezas. Aqui, veja só, família, né? Um número de pessoas. Inicialmente, tínhamos 6 pessoas para consumir 2 dias, 3 quilos de pão. Sendo que estão ausentes 2 pessoas. Se eu tinha inicialmente 6, 6 menos 2, 4. Então, 4 pessoas vão se alimentar durante 5 dias. A gente quer saber quantos quilos de pão. Aqui a comparação com a coluna de X, lembrando que o professor no presencial pode ter trabalhado diferente. Aqui a gente está mostrando mais uma forma de você trabalhar, correto? Aqui a gente tem, se 6 pessoas se alimentam com 3 quilos de pães, 4 pessoas vão se alimentar com menos. Aí vem aqui, se 2 dias nós consumimos
3 quilos de pães em 5 dias, vamos consumir mais. Essa relação de menos e mais, aí aqui a gente faz o seguinte. A coluna de x repete o x e o 3 vem para depois da igualdade. Como aqui a comparação com a coluna de x deu resultado negativo, ou seja, a grandeza vai diminuir, então o 6 vai ficar no denominador e o 4 vai para o numerador. 6, que é o maior, vem para o denominador e o 6 vem para o denominador e o 4 vai para o numerador. Aí vem a segunda. Com resultado positivo, o 5, que é maior, vem para o numerador e o 2 vem para o denominador. Agora vamos calcular. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 6 vezes 2, 12. X é igual a 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. 5 o quê? 5 quilos. Foi o que estávamos procurando. Para alimentar essas 4 pessoas durante 5 dias, serão necessários 5 quilos de pão. Vamos agora ao tema da aula de hoje, constante de proporcionalidade. Observe. Para trabalhar com constante de proporcionalidade, vamos ter 2 situações. A primeira situação, onde as grandezas são diretamente proporcionais. E a segunda situação, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Para o primeiro caso, aqui no exemplo, eu tenho produtos e máquinas. 100 produtos são produzidos por 20 máquinas. Se eu multiplicar as duas grandezas por 2, ou seja, dobrar essa produção, vou multiplicar 100 produtos por 2 e multiplicar 20 por 2. Estou multiplicando as duas grandezas por 2 porque eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Como a gente viu na aula anterior, o que acontece com a grandeza também acontece com a outra, se comporta da mesma forma. Aqui as duas vão aumentar. 100 vezes 2, 200. 20 vezes 2, 40. Se 100 produtos são fabricados por 20 máquinas, 200 produtos são fabricados por 40 máquinas. Vou multiplicar mais uma vez agora por 3. 200 vezes 3 e 40 vezes 3. 200 vezes 3, 600. 40 vezes 3, 120. Vamos ver o que é que acontece. Olhem. Aqui, eu vou dividir as grandezas. 100 por 20, que foi nossa primeira coluna. Dobramos. Vou dividir 200 por 40, segundo passo. O terceiro passo, aqui nós triplicamos. Vamos dividir 600 por 120. O que é que acontece em relação a essas duas grandezas? Olhem, 100 dividido por 20 dá 5. 200 dividido por 40 também dá 5. 600 dividido por 120 dá 5. Se você dividir as grandezas, elas obterão a razão igual a 5. Esse 5 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Esse ente matemático aqui, ele está mostrando a similaridade que acontece na expressão. Aqui você dividiu uma grandeza por outra, você encontrou essa constante que a gente vai chamar de K. A constante que é igual a K, que é igual a 5. Para essa situação de grandezas diretamente proporcionais, a gente tem a expressão A sobre B é igual a K. Aqui também pode desdobrar em outras expressões. Por exemplo, A pode ser igual a K vezes B. E B pode ser igual
Você traz para cá, aí troca o lugar. Aí fica A sobre K. Vamos agora a uma aplicação. Um ângulo raso foi dividido em 3 partes, diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Nessas condições, o menor ângulo mede, repetindo, um ângulo raso foi dividido em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Nessas condições, o menor ângulo mede, pronto. Aqui, a gente vai chamar de x, vai ficar 2x mais 3x mais 4x igual a 180. 180 é esse ângulo raso. E esse x aqui, esse x vai ser a nossa constante, que a gente viu, chamou de k anteriormente, e aqui a gente vai chamar de x. Descobrir o que é que vai acontecer aqui, para poder calcular qual o menor ângulo entre esses 3. Próximo passo. 2x mais 3x, 5x mais 4x, 9x, igual a 180 graus. 180 graus, lembrando, ângulo raso. Aí aqui, x vai ser igual a 180 dividido por 9. X é igual a 20. Esse 20 que a gente encontrou foi a constante de proporcionalidade. A partir desse dado, vamos encontrar os outros ângulos. Primeiro ângulo, que é diretamente proporcional a 2. 2 vezes x, 2 vezes 20 graus. Dá igual a 40 graus. O próximo ângulo foi o 3x. 3x igual a 3 vezes 20 graus, dá 60 graus. Por último, 4x igual a 4 vezes 20, 80 graus. Encontramos os 3. Olhe, 40 mais 60, 100 graus. Mais 80, 180 graus, equivale ao ângulo raso. Mas a questão quer saber qual o valor do menor ângulo. Quanto mede o menor ângulo? 40 graus. Pronto. Aqui a gente tem uma aplicação de grandezas diretamente proporcionais dentro da constante de proporcionalidade. E aí, professor Ricardinho, alguém no chat? Os alunos estão acompanhando aqui numa boa e é interessante que a professora Marta já deixa aí bem destacado para vocês que é importante perceber qual é a constante proporcional, ou seja, aquela divisãozinha de um número pelo outro que dá sempre aquele mesmo valor. Isso vai ser importante também. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre grandeza inversamente proporcional, que eu sei que ela vai falar isso. Já deu uma filadinha no material dela, já sei! E vocês vão dar aquele show. Acompanha, porque é show, hein? Top, top, top! A professora Marta aí dando aquele show na matemática, já falou diretamente, já revisou a regra de três composta, olha aí, aproveita cada item. E daqui a pouquinho, divisão inversamente proporcional, né, professora? Isso mesmo, Ricardinho Matemática na área. Olha, o segundo momento, grandezas inversamente proporcionais. Aqui a gente tem velocidade em quilômetro por hora e tempo em hora. Aqui a gente pode dizer o seguinte: um veículo desenvolveu a velocidade de 90 km por hora para fazer um percurso em 6 horas. 90 km por hora para fazer um percurso em 6 horas. Vamos multiplicar por 2? A primeira grandeza, que é a velocidade, eu vou dobrar. Já o tempo, eu vou dividir por 2. Mas por que isso, professora? Se as grandezas são inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir. Veja só.
90 vezes 2, 180. 6 dividido por 2, 3. O que isso significa? Se um veículo com a velocidade de 90 km por hora fez um percurso em 6 horas, se ele dobrar essa velocidade para 180, ele vai reduzir esse tempo. Vai ficar mais rápido, vai chegar mais depressa. Por isso que aumentou a velocidade, reduziu o tempo. O percurso é o mesmo. Agora a gente vai fazer vezes 3. 180 vezes 3 e dividir o tempo de 3 horas por 3. Aqui, 180 vezes 3, 540. 3 dividido por 3 dá 1. Na velocidade de 540, aí com a mesma distância, o tempo vai reduzir para 1 hora. Observe, se aqui eu trabalhei com o índice 2, aqui também trabalho com 2. Se aqui eu trabalhei com 3, aqui eu trabalhei com 3. A operação aqui vai ser diferente. Se aqui eu multipliquei a velocidade, aqui eu dividi com a grandeza tempo. Vamos ver agora o comportamento dessas grandezas. Aqui eu tenho, se eu multiplicar 90 vezes 6, multiplicar 180 vezes 3, multiplicar 540 vezes 1. 90 vezes 6, 540. 180 vezes 3, 540. 540 vezes 1, 540. Multiplicando aqui as grandezas, a gente obtém o mesmo número. Essa constante de proporcionalidade aqui vai ser igual a 540. Multiplicando as grandezas, a gente obtém a constante de proporcionalidade. Constante igual a K, que a gente chamou também no primeiro momento, que foi com grandezas diretamente proporcionais. Igual a 540. Uma aplicação agora. Não se assustem. A gente trouxe uma questão do Enem. Sim, Enem, porque aqui vai ser o futuro de vocês, fazer a prova do Enem. E aqui já vai começar a se familiarizar. O Enem tem várias questões em vários níveis. Você vai estudar todo o conteúdo de matemática. Aqui nós temos, tela cheia, por favor. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: primeiro, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Segunda cláusula: o total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31.000. Terceira cláusula: o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina contratada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3, 5 anos de uso. Aqui estão em destaque 3 coisas. Primeiro, são 3 máquinas, no valor total de R$ 31.000. A informação que são inversamente proporcionais, esse valor vai ser gasto inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina cadastrada. E a terceira informação, a idade dessas máquinas, 2, 3 e 5 anos. Pronto, a questão quer saber: quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Vamos agora aqui aos cálculos. Primeiro, 3 máquinas, somando as 3, vai ser igual a 31.000. Aqui nós temos a idade: 2 anos, 3 anos e 5 anos. Pronto, olha. 2x igual a K.
3y igual a k, 5z igual a k. A gente chamou cada máquina de x, y e z. Esses números aqui, 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, é referente à idade de uso de cada uma. O objetivo inicial é identificar qual a constante de proporcionalidade. Vamos nós, observem. X vai ser igual a k sobre 2. Aqui a gente está separando o valor de x. Separando o valor de y, vai ser k sobre 3. E o valor de z, k sobre 5. Na sequência, a gente tem, somando os três, x mais y mais z igual a 31.000. Aqui a gente fez a substituição. No lugar do x vai entrar k sobre 2. No lugar do y vai entrar k sobre 3. No lugar do z vai entrar k sobre 5, igual a 31. Denominadores diferentes, calcula-se o MMC. MMC entre 2, 3 e 5 dá 30. A gente faz aquela divisão e multiplicação. 30 dividido por 2, 15 vezes k, 15k. 30 dividido por 3, 10 vezes k, 10k. 30 dividido por 5 dá 6 vezes k, 6k. E aqui a gente considera 1. 30 dividido por 1, 30 vezes 31.000, 930.000. 15k mais 10k mais 6k, 31k, igual a 930.000. K vai ser igual a 930.000 dividido por 31. O valor de K é igual a 30.000 reais. Esses 30.000 que encontramos é a nossa constante de proporcionalidade. A questão quer saber a mais idosa. A máquina de maior idade é a terceira, onde a gente tem K igual a 30 e chamou de Z. Z é igual a K dividido por 5. Z é igual a 30 dividido por 5. Z é igual a 6.000. 6.000 reais é quanto a empresa vai gastar para essa máquina mais idosa. Tem uma atividade para vocês. Olha aí, a hora do desafio. Vão fazer em casa com bastante tranquilidade. Uma herança de R$1,5 milhão de reais foi dividida entre 3 herdeiros de forma inversamente proporcional aos números 2, 3 e 5. Dessa forma, quanto recebeu o herdeiro que ficou com a maior parte? Pronto, vocês podem rever essa aula no YouTube, como eu já falei, para entender melhor, para poder resolver essa questão. Fiquem atentos. Professor Ricardinho, vamos nos despedir do pessoal. Só um comentário aqui, professora Marta. Se esse R$1,5 milhão for para os filhos de 2, 3 e 5 anos, digamos assim, eu sou mais novo. O menorzinho aqui, eu vou ganhar mais, hein? É nada. Proporcional. Meus amores do 8º ano, um cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. É contigo, Marta. Meus queridos, muito obrigada a todos. Continuem estudando, viu? Show de bola. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, coleguinhas do 8º ano. Um abraço.